Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita, meus irmãos, no santo sacerdócio, meus filhos espirituais e queridos fiéis. Faz 6 meses que não pude, por minha enfermidade, estar na assistência da Santa Liturgia e nem no sermão. Então hoje um dia feliz para mim, porque pude retomar minhas atividades como sacerdócio, que me deixa muito feliz. E me toca um evangelho fabuloso. O anterior a este dito do evangelho é aquele que aqui na catedral, nessa arquidiocese, lemos nos casamentos, onde diz: vós sois a luz do mundo, ele dizia aos discípulos. Ninguém vai acender uma lâmpada para colocá-la debaixo de um móvel. Quando acendemos uma lâmpada, é para que ela ilumine a todos os que estão na casa. E ele diz no final: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo vossas boas obras, agradeçam e deem glória ao Pai que está no céu. Isso é anterior aqui. E o que diz aqui? O olho é a lâmpada do corpo. Vós sois a luz do mundo. Só podereis ser luz do mundo se tiveres luz dentro de vós. Ninguém que está apagado ilumina. É o que diz aqui: se o teu olho for sadio, o corpo ficará iluminado. Mas se o olho estiver doente, todo o corpo ficará em escuridão. Por quê? Porque na ciência da gnosiologia, do conhecimento, é através do nosso olho que tudo nos entra para o corpo. Os outros sentidos são importantes para um conhecimento global, mas em princípio é o olho que administra aquilo de bom ou de ruim que entra em nosso corpo. Porque aquilo de bom ou ruim no sentido intelectual, no conhecimento, na gnosis. E assim, tudo em nossa existência vai depender dessas escolhas. E aí continua o Senhor no seu evangelho: ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e abandonará o outro. Essas são as nossas escolhas através do quê? Daquilo que entra em nossa vida, através do nosso olho. Não é somente o olho físico, mas o olho intelectual, a ideia de bem e de mal. Adão e Eva, quando pecaram, poderiam não ter pecado? Lógico, eles escolheram o pecado. Abraão, quando foi chamado, poderia ter escolhido não ir? Poderia. Não teríamos um pai na fé. Mas Abraão foi. Ele fez a escolha que Deus lhe propôs. Adão e Eva fez a escolha do maligno, não a escolha que Deus nos propõe. Deus não nos propõe coisas más. Ele nos propõe diante dos nossos olhos, que é a lâmpada do nosso corpo, coisas boas. As coisas más existem, mas não é a proposta de Deus.
cabe a nós, somente a nós, decisão. Eu aceito o que Deus me propõe para a minha vida, ou renego aquilo que Deus me propõe para a minha vida? E é uma decisão que não é difícil, porque se fosse uma decisão difícil, eu entendo que a gente poderia dizer, coitado, Adão, ele pecou porque era muito difícil fazer o que Deus tinha falado. Qual era a dificuldade? Não comer daquela fruta. Havia uma dificuldade real nisso? Venhamos e convenhamos, lógico que não. Para nós não há dificuldade real em não pecar. Mas escolhemos o pecado. Lógico, se é um transtorno para alguns não conseguir fazer o bem, significa que o bem é uma coisa impossível e um tratamento que Deus nos dá que não deveria dar. Mas qual é a dificuldade que encontramos em fazer o bem? Qual é a dificuldade na escolha? Domingo de manhã, eu levanto com o firme propósito de louvar a Deus e venho para a igreja. Essa juventude, num domingo de manhã, nós também que somos mais velhos, é difícil para nós, mas eu digo mais difícil para eles ainda. Eles escolheram esse caminho, porque é a proposta de Deus. Todos nós aqui escolhemos esse caminho, porque é a proposta de Deus para a nossa vida. Agora, a proposta de Deus para a nossa vida não se resume no domingo. Não basta nos vir à missa, não basta nos assistir à liturgia para dizer que a nossa salvação está na nossa porta. Nós não podemos aceitar, como dizem algumas ramas protestantes, que bastou aceitar Jesus e estamos salvos, e vamos fazer o que for, porque estamos salvos. Mentira! É um engano do demônio. O que nos salva são as nossas escolhas, diz o Evangelho. Eu escolhi esse caminho, por isso me salvei. Se eu escolhesse o outro, mais fácil, com aquele da porta mais extensa, eu passaria facilmente, mas não me salvaria. Então, quando o Senhor diz não podeis servir a dois senhores, é que eu não posso servir a dois senhores nunca. Não é no domingo somente. Eu escolhi vir à missa, à liturgia, e estou lá louvando a Deus. Calma aí, não é só isso. Quantos dias tem na semana? Fora o domingo são outros 6. 6 dias que eu não posso perder o domingo de vista. Eu não posso perder o domingo da minha alma. Eu não posso perder a ideia do domingo, que é louvar o Senhor dentro de mim. Então não é o domingo que me faz santo, não é o domingo que me santifica, como acreditavam os judeus, que o sábado era santificante. Não, é a atitude do domingo
que permanece até o sábado. Isso me santifica. É a meditação na palavra de Deus. É a ideia de ser um bom cristão. Isso é que me santifica. E aí, ele vai dizer a quem? Aos apóstolos que escolheram segui-lo: vinde a mim. Aos mártires que deram suas vidas pelo Evangelho: vinde a mim. E aqueles que dormiram, e aquelas que estavam sem lâmpada, que chegaram atrasadas, a porta fechada: não os conheço. Nós queremos levar o que em nossa vida? Um vinde a mim do Senhor ou um não os conheço? É uma decisão pessoal. Sem ela, nenhum de nós tem salvação. Mas o Senhor ainda termina com uma frase desse evangelho muito dura para nós, dizendo: são os pagãos que se preocupam com tudo isso, ou seja, eles que podem servir a essas riquezas, a esses prazeres do mundo, preocupando-se só com o que vão vestir, com o que vão comer, sem dando atenção ao que Deus lhes propõe, porque isso obnubila a mente, obnubila os olhos e cria uma massa corporal diante de nós, para que não possamos ver mais as coisas que Deus nos propõe e só aceitemos as coisas propostas fora do caminho de Deus. Isso é o que hoje nos diz o Senhor, mas não no domingo, durante toda a semana, até o próximo domingo, onde o Senhor nos dirá no seu Evangelho outras verdades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.